Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, como se fosse uma estiagem, né? O salmista perdeu a alegria. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? Que Deus esteja nos abençoando nesta meditação e falando aos nossos corações. O salmista está falando aqui sobre confissão de pecado, e que foi isso que ele precisou fazer para voltar a sentir paz interior e paz com Deus. Porque o pecado tira a nossa paz com Deus e tira também a nossa paz. Nós ficamos sem paz conosco mesmos, né? E também tira a nossa paz com Deus e tira até a paz com o próximo também, dependendo daquela prática pecaminosa que está nos fazendo sofrer. Pecado, nós falamos aqui, para os irmãos já mais do que uma vez, é errar o alvo e também desviar-se do propósito de Deus. Deus possui o propósito geral e propósito específico. Eu falei isso, estamos aqui recordando essa palavra tão necessária, né? Porque nós precisamos entender, então, os propósitos de Deus, e um dos propósitos é geral. Ele ama todas as pessoas e deseja que todos os homens, né, se salvem. Está escrito lá em 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pedro também fala isso, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham a arrepender-se dos seus pecados, mudar de vida. Esse é o propósito geral. E o propósito específico de Deus é quando Ele nos vocaciona para uma missão, para uma tarefa especial dentro do seu reino. E nós citamos aqui exemplo dos apóstolos, dos profetas, que ficou bem claro a vocação deles, o chamado deles está bem claro na Bíblia, especialmente os apóstolos, quando Jesus diz lá em João 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então esse é um propósito específico de Deus na vocação dos seus servos. Eu citei o Salmo 139, que fala sobre a onisciência de Deus. E eu lembrei os irmãos que nós não somos estranhos para Deus. Ele conhece
mais do que ninguém, mais do que nós mesmos, nossa vida e o nosso comportamento. Não sei quantos irmãos já chegaram à conclusão que foram surpreendidos por si mesmos. Eu não esperava que eu fosse fazer o que eu fiz. Eu fui iludido, eu fui persuadido. Enfim, eu cometi um erro. Então, isso é normal acontecer com os seres humanos. Só não pode acontecer sempre. Não pode acontecer sempre. Então, nós temos aí as nossas falhas. Isto significa que nós não nos conhecemos como Deus nos conhece. Ele conhece de maneira perfeita. E Davi, nesta confissão do Salmo 32, eu falei também que nós encontramos essas confissões de Davi, nós vamos encontrá-las também no Salmo 38, no Salmo 51, e em outros trechos da palavra de Deus nós vamos encontrar também essas confissões de Davi. Davi não estava vivendo, então, um momento de paz com Deus, nem consigo mesmo, ele estava sofrendo muito. Como filho de Deus, nós havemos de ter o quê? Paz com Deus. Porque, como filhos de Deus, sabendo que Ele é nosso Pai, precisamos ter um bom relacionamento. Porque a primeira coisa que Deus deseja é ter um bom relacionamento com seus filhos. Mas desde que esses filhos estejam numa condição de submissão, de rendição e de obediência a Ele como nosso Pai. Porque se nós vivermos uma vida aleatória daquilo que Deus deseja que nós vivamos, aí não tem condição de haver paz. E Davi estava, então, vivendo esse momento de falta de paz. E ele fala que ele estava enfermo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor, a minha alegria se tornou em sequidão, como uma estiagem longa. Todos nós sabemos o que significa isso, porque nós estamos vivendo isso no momento. O clima que nós estamos vivendo estes dias, nós entendemos bem o que é essa sequidão, essa estiagem. Parece que não há vida nenhuma. Nós começamos a olhar para os campos em algumas regiões e nós vemos o quê? Tudo verde, bonito? Não, ao contrário, tudo seco, muito pó, e a saúde fica debilitada. E assim estava vivendo Davi por causa da sua pecaminosidade, dos seus erros. E a dor que ele estava sentindo era a dor, não a dor física, mas a dor psíquica. E a dor psíquica, ela tende a ser pior que a dor física. A dor psíquica, porque ela tira a paz, ela tira a paz de uma tal maneira que a pessoa fica desassossegada, sem sossego, porque ela tira a paz da pessoa, a dor psíquica, e ela tira também a paz daqueles que convivem conosco, ao contrário da dor física, porque a dor física só maltrata a pessoa que está sentindo a dor. Agora, a dor psicológica, ela gera também preocupação para os que estão conosco. Já viu uma pessoa que está vivendo um momento de depressão profunda? Precisa alguém estar com aquela pessoa o tempo todo, precisa alguém ficar de dia com a pessoa, precisa alguém ficar à noite com a pessoa, precisa um acompanhamento médico, precisa, enfim, uma série de fatores que são muito mais complicados do que a dor física, por causa da dor psicológica. E, geralmente, irmãos, nós aprendemos através do estudo bíblico que o pecado, o prazer momentâneo, ele gera enfermidades. Ele tirando a paz, porque
Eu tenho ensinado, dito a alguns irmãos, uma ilustração muito tosca, muito simples, né? Mas que traz em seu bojo uma verdade. Eu não sei quantos irmãos já tomaram um sonrisal ou um sal de fruta depois que passa aquele período de efervescência. Depois que ele passa aquele momento da efervescência, ele se torna amargo, né? E fica difícil de ser ingerido, né? Fica difícil, porque ele se torna amargo. E o prazer da pecaminosidade é semelhante. Naquele momento de efervescência, né? Seja lá em quais aspectos forem da nossa existência, às vezes é dentro de uma ilusão amorosa, ou dentro de num aspecto econômico, financeiro, um convite para uma propina, para um suborno, né? E nós ficamos empolgados, a pessoa fica empolgada, né? Achando que vai ser bem-sucedido no lucro fácil. E depois vem o quê? Vem a dor, vem os tormentos, vem as angústias interiores. Por quê? É o prazer imediato que gera tormentos, né? Esta foi a experiência de Davi. E também foi a experiência, quando nós lemos a Bíblia, do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha direito à herança, mas quando o pai deixasse na velhice, ou deixasse, fizesse um testamento na velhice, ou deixasse de existir, né? Mas ele antecipou tudo, né? E o pai atendeu o pedido dele, cedeu ao pedido dele, e depois ele se vê numa situação muito difícil, muito complicada a situação. Porque ele ficou sem dinheiro, né? Ele ficou sem herança para receber, porque recebeu antecipado e gastou tudo, né? Agora ele estava sem dinheiro, sem herança, ele estava sem amigos, ele estava sem família, e lá na parábola, em Lucas 15, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Por quê? Ninguém lhe dava nada. Porque o mundo pecador, o mundo aí no seu conjunto, né, de sistema pecaminoso, ele não tem nada de bom a nos oferecer. Quando a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, é porque o mundo, no seu estado de pecado, não tem nada de bom para oferecer, especialmente para uma pessoa que já provou a vida cristã. Já viu pessoas que deixaram nossas igrejas, depois que frequentou por um determinado tempo, a pessoa volta à prática pecaminosa, mas ela se torna pior do que o seu estado anterior, porque isso também Jesus falou, é bíblico, né? É bíblico que a pessoa se torna num estado pior do que era antes. Por quê? O inimigo passa a zombar da pessoa, e a maltratar aquela pessoa que despreza, então, os princípios da vida cristã, da palavra de Deus. E agora o moço estava sempre rodeado de amigos, enquanto havia os bens, havia o dinheiro, havia esperanças, e as pessoas estavam ali como oportunistas. Mas ele havia praticado um pecado e agora sentiu-se na solidão. E quando nós chegamos a uma situação de pecaminosidade, como estes personagens, tanto Davi como o filho pródigo, o que nós tendemos a fazer? Nos calar, ficar em silêncio, às vezes chorar, lamentar, e por uma questão ou outra, ficamos conversando conosco mesmo, na meditação. E é interessante o que aconteceu com o filho pródigo, porque a Bíblia diz que ele, caindo em si, eu gosto da palavra de um escritor, agora não lembro qual deles que escreveu, que é a única queda
que Deus aprova na vida de um ser humano, que é quando ele cai em si. Quando ele cai em si, é a única queda que Deus aprova, quando ele cai em si. Porque nós passamos por um momento de sofrimento, de angústia, sentimentos que nos maltratam e que não queremos que ninguém fique sabendo. Nós guardamos aquele sentimento ruim que gera enfermidades, como disse o salmista, não traz alegria para nós, bem-estar, nem para aqueles que convivem conosco. E no caso aqui, o salmista, também eu citei a história do filho pródigo, filho esbanjão, que estava vivendo um momento sem paz, até que ele decide o que o salmista também decidiu fazer. E no versículo 5 ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ele dizia que ele ia tomar essa atitude. Às vezes nós ficamos numa disposição de fazer, mas falta conclusão, mas falta determinação. Nós pensamos em fazer, mas protelamos. Não sei se já aconteceu isso com você. De repente você planeja, você projeta, eu vou fazer isso, vou fazer assim, e vou fazer assim, e às vezes chega até pedir a opinião, conversa com alguém, mas o fazer que é muito difícil. O fazer é difícil. O praticar é difícil, mas quando você fala com Deus, então Deus fortalece, Deus vem ao seu encontro, porque Ele é um Pai maravilhoso, amoroso, e aqui nós vemos a palavra dizendo assim: e tu perdoaste a maldade do meu pecado, no final do versículo 5. Pelo que todo aquele que é santo, separado para Deus, orará a ti a tempo de te poder achar. Por isso o profeta Isaías escreveu: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Às vezes nós ficamos preferindo silêncio, mas o silêncio em matéria de pecados guardados, esse silêncio nos maltrata. Esse silêncio nos faz ficar enfermos. Então, eu tenho ensinado os irmãos que pecado nós não podemos guardar, nós não podemos propagar, nós não podemos também justificar. Mas nós devemos fazer o quê? Confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e os abandona e os deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Então, meus queridos, é isso que nós estamos aprendendo aqui com a história do rei Davi. Há crentes que deixam o ambiente da igreja de Jesus Cristo porque vivem interiormente angustiados por práticas pecaminosas, porque se desviaram dos propósitos de Deus para as suas vidas. E às vezes estão, ou pior ainda, lançando a culpa em outras pessoas. Às vezes é o pastor, às vezes é o professor, às vezes é o regente do coral, e são vítimas assim das suas conclusões, porque não há humildade para reconhecer o erro. Melhor é fazer como Davi fez lá quando foi repreendido por Natã. O profeta Natã foi conversar com Davi e ele disse para o profeta Natã: eu pequei contra o Senhor. Então, quando a Bíblia diz que Davi foi homem segundo o coração de Deus, e alguém já disse, mas com tais práticas, ele foi o homem segundo o coração de Deus? Sim, foi segundo o coração de Deus, porque dentro destas tais práticas, ele teve a coragem de reconhecer: eu pequei, eu errei. E é isso que Deus requer de nós. Há um coração quebrantado
a Bíblia diz que Deus não despreza, né? Então é tempo de reflexão. O que tem bloqueado a nossa comunhão com Deus? Não podemos tentar fugir da realidade. Por quê? Fugir da realidade não gera solução para a nossa vida espiritual. A fuga não é a atitude dos sábios. Né? A fuga não é a atitude de querer fugir das realidades, fugir de nós mesmos não tem como. Eu tenho ensinado que há duas pessoas, né, que nós não conseguimos fugir dessas duas pessoas. E a primeira é da nossa consciência, de nós mesmos. E a segunda é de Deus. Já falei sobre o Salmo 139, que fala da realidade da onisciência e da onipresença de Deus. Ele não apenas conhece todas as coisas, mas ele está presente em todo o tempo, na nossa vida, na nossa existência. Isso é bom termos na mente essas verdades eternas, porque elas nos ajudam. A fuga não vai resolver o problema, vai complicar mais. Não adianta nós protelarmos. Né? Não podemos ausentar-nos de nós mesmos e menos ainda de Deus. Né? Precisamos viver uma realidade abençoada como crentes em Jesus Cristo e não aprisionados pelo maligno. Pessoas não convertidas, elas praticam atos pecaminosos e para elas é tudo normal. Por quê? Porque elas desconhecem a bênção da presença do Espírito Santo. Elas desconhecem a bênção da palavra de Deus. Mas nós que já tivemos uma experiência de conversão, nós que já entregamos a vida a Jesus Cristo, nós que já temos conhecimento da palavra de Deus, a melhor atitude de nós, então, é dizer a Deus: Senhor, eu pequei, eu errei, e eu necessito muito mais do que eu preciso. Necessitar significa é indispensável, é inevitável, é essencial. Então, eu necessito do teu perdão, da tua graça, misericórdia na minha vida, do teu carinho, do teu amor. Por quê? Porque senão nós não vamos ter prazer. O salmista disse: a tua mão pesava sobre mim. Algo estava errado. Quando algo está errado, o culto não é um motivo de alegria para nós, mas é um peso. Porque as pessoas se ausentam da igreja, se ausentam do culto, não querem ver os irmãos da igreja, não querem ter esses encontros. Por quê? É um peso. Se torna um peso. Mas quando a pessoa confessa, pede perdão e muda de vida, aí então vem a consolação do Espírito Santo. Tomando a decisão com coragem, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Não quero continuar com o meu coração ferido. Por quê? Porque o jugo do pecado é muito pesado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que para vossas almas? Descanso. E foi isso que Davi encontrou. Encontrou agora descanso para a sua alma, para o seu coração. Que Deus possa ter nos abençoado nesta meditação e nós possamos ter entendido que não vale a pena nós protelarmos as nossas confissões, irmos deixando para depois, porque elas nos maltratam, elas tiram a nossa paz interior e elas também geram enfermidades em nós. E se for psicológico, ainda tira a paz daqueles que estão perto de nós também. Amém? Amém. Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos orar a Deus?
Nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, ó Senhor, porque na Tua palavra nós encontramos consolo, conforto, ensinamentos profundos, ó Deus, encontramos justiça, correção, encontramos também, ó Deus, esclarecimentos maravilhosos para termos uma vida de paz interior, Senhor Deus, paz conosco mesmos e também paz com o Senhor nosso Deus. Ó Deus de toda graça, continue a nos abençoar, continue abençoando a Tua igreja, continue abençoando, ó Deus, as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, e que todos nós tenhamos sempre, ó Deus, a coragem, a determinação de nos aproximar do Teu trono de toda graça, sabendo, ó Deus, que seremos abençoados quando Te buscamos e confessamos, ó Deus, nossos pecados. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos aproximar do Senhor em tempo de sermos ajudados, em tempo oportuno. Ó Deus, por isso nós Te glorificamos, Te adoramos, tenha misericórdia daqueles que estão doentes fisicamente, ó Deus, visita-os, cura-os, ó Deus, liberta-os, ó Pai, e aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai, desanimados, estão amargurados, estão, ó Deus, tristes, com o psicológico abalado, ó Deus, tenha compaixão dessas vidas, restaura essas vidas pela Tua infinita graça, misericórdia e generosidade. Cura, traz de volta, ó Deus, para a Tua casa, aqueles, ó Pai, que por alguma razão se afastaram da Tua igreja e das Tuas igrejas. Ó Deus, tenha compaixão, ouve e responde às nossas orações, no nome santo de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, meu Deus. Amém. Que Deus, pois, nos abençoe.